E aí, beleza? Meu nome é Fábio Serrão, curte, se inscreve no canal se você tá afim de vídeos mais ou menos sobre esses temas. Bom, hoje eu vou falar de Paulo Freire. O que acontece? Hoje eu vi um monte de gente homenageando Paulo Freire, mas eu vi também algumas pessoas falando mal do cara. E eu resolvi pesquisar. Eu já tinha algum conhecimento, mas eu resolvi pesquisar mais para meio que rebater os argumentos dessas pessoas, porque foram poucos. Na maior parte dos argumentos eram só críticas infundadas do tipo, lixo, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Eu ia fazer um roteiro, mas nem vou fazer. Primeiramente, o que eu quero falar é que a galera criticou o Paulo Freire pelo método dele. Inicialmente a galera falou assim, o Paulo Freire usa um método que não foi ele que criou, ele copiou de um americano. O Paulo Freire aplicou um negócio que não foi ele que criou. Só que, vamos lá, vou botar o primeiro ponto nessa conversa. Santos Dumont inventou o avião? Tiveram 4 pessoas diferentes no mundo que inventaram o avião mais ou menos no mesmo período. Para o brasileiro, o Santos Dumont foi quem inventou o avião. Mas para os outros países, quem inventou o avião foi o personagem deles lá. O que eu quero dizer com isso? O fato de você inventar alguma coisa, em paralelo a uma outra pessoa, mas por meses ou anos de diferença, não tira sua genialidade. Vamos supor que você nasce numa ilha e sem Copérnico, sem Galileu e sem Einstein, você consegue chegar na teoria geral da relatividade. Você é gênio do mesmo jeito. Ou seja, o Paulo Freire inventou ou não inventou, não vou entrar nem nesse mérito, um método de ensino. E aplicou aqui em brasileiros. Agora vamos contextualizar, porque a galera gosta de falar, porque ele não era nem professor. A gente vivia num país que, assim, a gente foi descoberto há 500 anos atrás. A gente vivia num país que é resultado de capitanias hereditárias. E a gente, se vocês não se lembram, a gente há pouco tempo atrás ainda tinha escravidão. Então grande parte da nossa população é resquício dessa escravidão, que em algum momento a gente conseguiu abolir, mas a gente não deu nenhum tipo de direito para as pessoas, porque o mundo é de fato perverso. Ok, o que acontecia? Lá no passado, só os alfabetizados tinham direito de votar. E o que acontece? O Paulo Freire conseguiu, aos poucos, com esse método de beabá que ele inventou, ou enfim, aplicou, ele conseguiu meio que catequizar as pessoas. E aí, ele dá essa oportunidade para essas pessoas que antes não conseguiam nem escrever seu nome. E se a pessoa não sabe escrever o nome, ela não pode ser considerada alfabetizada. Então ele deu oportunidade para essas pessoas votarem. E o papel dele não foi somente educar, foi explicar, gente, vocês estão sofrendo por conta de leis e quem escreve leis são eles. Se vocês não mudarem seu ponto de vista, eles vão continuar fazendo leis que só te prejudicam. Olha a dificuldade que foi sair da escravidão, por exemplo. Ou seja, o cara tinha sim vieses marxistas, porque também ninguém tira da minha cabeça que determinadas coisas para a sociedade seria excelente a gente não pagar imposto e não pagar margem de lucro e ter um produto que a gente, sociedade, precisa, por exemplo, educação aos preços mais baixos possíveis. Essa questão do socialismo, a ideia por si só, ela é maravilhosa. O problema são os seres humanos por trás disso. Os seres humanos deturpam tudo. Se não houvesse ineficiência, nem roubo, nem desvio, o Estado poderiam ter estatais que iam beneficiar sim a população. Mas a gente entra nesse ponto depois. Vamos voltar para o Paulo Freire. Então, o cara chegou numa época, ele tinha sim vieses de esquerda, beleza? E ele resolveu fazer uma coisa que outras pessoas não estavam fazendo. Então ele sim educou uma galera. Por isso que a galera hoje tem tanto ranço do cara. Porque ele lá atrás, ele conseguiu tirar da galera que tinha mais dinheiro a maioria. E começou a colocar uma galera tanto que Lula é um trabalhava na indústria, né? Então, no final das contas, ele meio que conseguiu, sim, de fato. E aí, por isso que ele é reconhecido no mundo todo. Agora, tirar o mérito da pessoa, porque simplesmente ele aplicou um método que foi aplicado em outro lugar, não vejo motivo. Ele tinha uma coisa de filosofar, né? Que tinha um esperançar lá que a gente, pesquisando, chegou nele. Toda ciência, ela provém da filosofia. Em algum momento, a pessoa olhou para a maçã caiu no chão e ele começou a imaginar as coisas e começou a criar as teorias que hoje regem as nossas vidas, né? Que a gente aprende na escola. Ou seja, o que o Paulo Freire fez? O Paulo Freire foi aplicar uma metodologia de ensino que ele mesmo desenvolveu para um povo que precisava de conhecimento para mudar a própria vida. E aí resultou em hoje. E voltando para o filosófico, como ele usava essa coisa da filosofia,
Hoje as pessoas tiram um pouco o mérito dele, falando ele não era professor. Como que você queria que o cara tivesse, sei lá, aprovação do MEC, sendo que numa época que não tinha MEC? Entende? Tipo, ele não tem como ter uma educação ortodoxa numa época que a educação não é ainda totalmente... Se bem que a nossa educação ela é bem antiga, né? Mas, digamos assim, o método que ele usou, para adultos, inclusive, foi para simplesmente tirar o Brasil, que grande parte era analfabetizado, dessa analfabetização. Enfim, e aí por isso tiram o mérito do cara. Então, assim, voltando pro lado artístico, não é porque o cara é filosofa que ele não é um bom professor. O que importa é o conhecimento que ele passa. E eu acho que ele conseguiu, tanto que hoje ele está sendo homenageado por Google e no estado do Espírito Santo o governador fez uma homenagem para ele. Então, assim, eu não consigo entender por que as pessoas criticam tanto. Quer dizer, na verdade, consigo entender. Porque, assim, ele tem o viés de esquerda. Então as pessoas vão lá e vão tentar desmerecer a pessoa só por conta dele ser de esquerda, porque minha bandeira jamais será vermelha. Quando, na verdade, o socialismo, em tese, é o melhor sistema, só que tem o ser humano no meio que faz o sistema todo não funcionar, porque na prática o sistema não está sendo aplicado. Se o sistema tivesse sendo aplicado, ele seria o melhor, né? Enfim. Então, concluindo, e só abrir uma aspas aqui, que o pessoal, na época do Paulo, que a galera fala, Paulo Freire foi até preso. Bom, ele foi preso numa época de ditadura militar, quando ele queria tirar o poder do monopólio. Ele queria um Estado... Pensa uma pessoa com viés socialista numa época em que matavam socialistas. Era o que fizeram, né? Tanto que vários sumiram. Ou seja, eles morreram lutando pelo direito de eu estar aqui agora falando com você o que eu penso. Basicamente é isso, porque na época lá atrás, você pode olhar pelas músicas dos artistas. As músicas dos artistas, se você pesquisar um pouco, todas elas eram... O exército aprovava as matérias de jornais, o exército aprovava as músicas que seriam cantadas. Então, se você pegar as letras, você vai ver que tá tudo nas entrelinhas, porque as pessoas não podiam dizer, as pessoas foram presas. E aí hoje eles julgam, as pessoas falam, tal pessoa foi presa. É a mesma coisa que dizer assim, ó, não sei quem já foi preso, aí, mas não fala o motivo. Por quê? Porque ele lutava contra a escravidão, mas não fala que era contra a escravidão não, só fala que ele foi preso, entendeu? Não faz sentido você cobrar de uma pessoa um crime que hoje nem é crime mais, entende? É falar assim, ó, teve uma época que cerveja era proibida e aquele cara lá bebe cerveja, então fala que ele consome algo ilegal, mas não fala da época não, só fala que ele consome negócio ilegal, depois a gente explica que era numa época bem específica que proibiram álcool no mundo, entendeu? Então é basicamente disso que ele sofre. Então, não vejo sentido. Por quê? Falar que um professor, por não usar a metodologia de ensino atual, conseguiu educar milhões de pessoas, não é um professor. Porque, na verdade... Qual é o conceito de professor, né? Eu sei mais do que você e eu te passo meu conhecimento, eu sou seu professor. Não é porque uma instituição disse que professor é só quem tem um papel. O professor é todo aquele que pode passar um conhecimento superior a outrem. Então, ele pode sim ter sido professor das pessoas. Então, qual é a minha conclusão disso? Assim, ó, o único problema é porque ele tinha visão marxista e ele era um pouco socialista e a galera não gosta da ideia de o Estado tentando tomar conta de todas as coisas. Eles querem um Estado livre, só que não sabem muito bem o caminho e querem Estado livre a qualquer custo. Mas aí não faz sentido, né? Que aí você paga preços muito mais caros. Tanto que hoje você está pagando o preço do populismo do atual presidente. Bom, acho que eu vou ficando por aqui. Se eu esquecer de alguma coisa, eu faço um vídeo complemento. Deixa seu like aí, obrigado, valeu.